Hoje, em minha breve reflexão, eu tenho uma história que eu gostaria de contar de maneira muito especial para os jovens. Para você que é jovem, de coração, de alma, de idade. A história de uma criança que já na sua adolescência, entre 11 e 14 anos, ele tinha uma proximidade muito gostosa com a sua avó. Que coisa boa é ter avô, que coisa boa é ter os avós. Ele morava distante dela, mas sempre, quinzenalmente, ele pedia à sua mamãe, que prontamente dava a ele 2 vale-transportes para ir visitá-la. Mesmo criança, a mãe confiava e ele pegava o transporte na sexta-feira e quando chegava na residência dela, era sempre recepcionado da mesma forma. Ela sentadinha na cadeira de balanço, cheirosinha, sempre com aquele cheiro de rosas. Papai e mamãe, se você perguntar, vai saber o que é alfazema. Cheiro muito gostoso, cheiro de banho. E aí ela sempre recepcionava, pegava, abraçava, cheirava, chamava de meu netinho querido, lembrando que ele só era lá o seu 30º neto, mas ela sempre de maneira muito especial, sempre acalentava, beijava e abraçava de forma única, como se ele fosse o único neto dela. Ela conduzia até, sempre da mesma forma, até a sua mesa, e lá ela oferecia café com biscoitos. Biscoito mimo, um biscoito redondinho, e o café sempre com leite. E aí era uma tarde muito agradável da sexta-feira. Muitas vezes essa visita ia até o sábado pela manhã, quando ele retornava à sua casa. Esse menino cresceu, começou a trabalhar como motoboy, e ele começou a quase que diariamente, por causa do trânsito, por causa da sua logística de trabalho, ele quase que passava diariamente em frente à casa dela, mas nem sempre parava por causa da correria, da pressa, mas sempre buzinava e na maioria das vezes essa vozinha estava lá sentadinha no mesmo lugar e quando ela ouvia a buzininha da moto, ela levantava a mão para ele. Era muito bom, muito gostoso. Por causa dessa rotina, ele deixou de ir quinzenalmente, porque pensou ele que o fato de já estar vendo, mesmo que nem sempre parando a sua moto, já era suficiente. E aí, esse jovem cresceu, se tornou adulto, casou-se, a rotina mudou completamente, os compromissos foram cada vez aumentando e as visitas se tornaram mensais, de 2 em 2 meses. A rotina, esse jovem foi promovido, deixou a moto, e aí ele via cada vez menos a sua avó, mas sempre lembrava. De repente, como acontece, que a sua vovó falece, a sua vovó dorme para sempre. Não para sempre, porque na eternidade ainda há de se ver. Essa história que eu estou contando para você, meu querido jovem, é a minha história. E eu queria, pegando o gancho dessa história, falar um pouquinho para vocês de remorso. Eu me considero sempre uma boa pessoa, claro, e fui um bom neto, eu assim acho. E hoje, mesmo me considerando um bom neto, que fui para ela, hoje eu me pergunto, por que que eu não parei todas as vezes? Por que eu não aproveitei? Por que eu não dei um jeito? Ter tempo é questão de preferência, eu aprendi. Por que eu não dei um jeitinho e aproveitei as oportunidades para sempre parar e sempre dar um beijo, um abraço na minha avó? Hoje, no meu coração, eu ainda sinto esse desejo que não posso mais tornar real, mas fica um pequeno remorso no meu coração, porque eu gostaria de ter feito. A canção Epitáfio nos diz: deveria ter amado mais, beijado mais, abraçado mais. E epitáfio, para quem não sabe, é aquela inscrição que se faz na lápide de quando a pessoa falece. Está lá escrito: aqui jaz, foi uma boa pessoa,
Então essa canção nos remete a pensar que quando se vai, muitas vezes se pergunta quanto tempo perdido. Falando assim para você jovem, contando um pouco da minha história e dizendo para você quantas vezes eu trabalhando no ramo de funerária, quantas vezes eu vi jovens com o coração destruído, porque na sua consciência ele não amou o suficiente. Ao contrário, enquanto tinha mãe, enquanto tinha pai, enquanto tinha os seus avós, vivenciava como se iria algo eterno, e quando se perde, o remorso é um sentimento autodestrutivo, é muito ruim. Vi crianças, ou vi jovens, vi adultos abraçados em caixões, gritando, pedindo a Deus mais um segundo, mais um minuto, para poder dizer que amava, porque nunca teve oportunidade, nunca criou a oportunidade de dizer o quanto amava. Jovem, dê valor ao seu papai, à sua mamãe, ouça. A palavra de Deus diz que um filho que cuida do pai, que cuida da mãe, terá uma vida longa, uma vida feliz. O contrário também acontece. Então essa minha história mostra um pouquinho do remorso. Eu não chamo de um remorso autodestrutivo, porque na minha consciência eu sei que ela sentia o meu amor e que eu fiz algumas coisas muito boas na presença dela. Mas eu fico imaginando os netos, os filhos que não tiveram oportunidade ou que não criaram oportunidades para nutrir sentimentos com seus pais e de repente é surpreendido com a sua morte. E a morte nunca manda recado. A morte geralmente ela vem, de fato, como um ladrão à noite, diz a Sagrada Escritura. Se a gente soubesse, a gente trancaria a casa com mais cuidado, mas ele vem assim. Então a morte é algo que nos surpreende. E mais do que a morte, o pior do que a dor da morte é a dor do remorso. Então, diga que ama, abrace mais, beije mais, cheire mais. Faço dessa minha reflexão também uma homenagem à minha querida avó, Lisete. Te amo, minha avó.